Que onda, né, pessoal? Bem, então, iniciando a gravação aqui, novamente, queria comunicar a vocês que, infelizmente, a professora Viviane não pôde estar presente. Então, eu vim aqui para auxiliá-la aqui e para que possamos debater sobre o tema e vocês, posteriormente, estudarem a matéria, tá? Oi, Thaís. Então... não, tá tudo certo, tá? Tá tudo tranquilo. A professora Viviane, infelizmente, não pôde estar presente aí, mas vamos em frente. Uma outra coisa, pessoal, essa aqui é a segunda aula, é isso? O que o pessoal está comentando aí? Isso, professor, isso. É a segunda aula, porque ela é 30. Ela é pequena, essa disciplina. Entendi. Tá, então tá, assim, ó, pessoal, talvez alguns colegas não estejam habituados a mexer com o Moodle, tá? E aqui com o Teams. Então, o que eu vou pedir para vocês? Durante a aula, eu peço que vocês, reforçando, então, só permaneçam com o microfone desligado, tá? Quiserem falar, fiquem à vontade. Quem foi meu aluno sabe que tem plena liberdade de fazer intervenção, a gente poder discutir, conversar. E aqui no Teams, se vocês forem mexer no slide do Teams, vocês vão puxar assumir o controle do slide, tá? Então, para não precisar ficar pegando o slide novamente, eu peço que vocês não mexam no slide que está no Teams aqui, tá? Eu tenho algum colega que está tentando movimentar o slide e está assumindo o controle do slide. Então, eu peço só que... professor, desculpa. Não tem problema. Não tem problema. Tá? Daí baixem o slide aí para vocês e vocês podem daí controlar o slide por ali. Teve bastante gente, viu, Lúcio e Renata? Não foram só vocês aí. Eu tô toda hora clicando aqui no assumir o controle de volta. Tá? Então fiquem só para tranquilizá-los. Bem, pessoal, então hoje a ideia é falar sobre princípios. Quem já foi meu aluno em introdução ao direito sabe que nós discutimos muito sobre os princípios, os seus reflexos, né? Os princípios, então, são estruturas jurídicas que se manifestam fora, inclusive, das regras, né? As regras são conteúdos, são valores, são normativas que são consignadas em texto legal, ou seja, disposto na própria legislação, e quanto aos princípios, são valores, regulamentações supra-textual, em que elas estão, em regra, vinculadas a preceitos maiores, como o princípio da dignidade da pessoa humana, que não é preciso que eu tenha um texto reconhecendo que o ser humano precisa viver, né, em uma condição digna, porque isso é inerente da própria existência, do próprio ser, né, do próprio ser humano, né? Então, nós temos esses princípios que, obviamente, acabam influenciando em todo o nosso ordenamento jurídico, em toda a conduta, né, da nossa estrutura legal. Tá? Então, assim como nós vamos ter incidências de princípios lá no direito civil, lá no direito penal, lá no direito administrativo, nós também teremos princípios que são aplicados no âmbito do direito ambiental, né? Lembrando que o direito ambiental é um direito supra-individual, que detém uma proteção supra-individual, né? Em que está além do interesse de um mero indivíduo e deve ser protegido numa concepção de coletividade, né?
O meio ambiente é um direito do ser humano ter um meio ambiente saudável para que possamos, né? Não sou marciano, né? Para que possamos viver com saúde, equilíbrio ambiental e assim por diante. Né? É por isso que volta e meia nós temos aí repressões tanto na esfera civil quanto na esfera administrativa, como na penal, que buscam responsabilizar pessoas que venham a prejudicar o meio ambiente. Então, por isso, a importância do meio ambiente e a incidência da força dos princípios sobre estas atividades. Né? Então, vamos iniciar aqui. Então, essa parte conceitual, né, dos princípios. A professora Viviane destacou que o princípio é uma regra geral e abstrata que se obtém indutivamente, extraindo o essencial das normas particulares ou como uma regra geral pré-existente. Então, não se tenha um princípio necessariamente como uma regra textual, mas sim como uma regra abstrata, algo que não necessariamente está previsto na legislação, né? Os princípios e regras são simples, de fácil compreensão e servem como norteadores para entender a essência de fundamentos de determinados ramos do direito, facilitando tanto a construção do próprio ordenamento jurídico do referido ramo quanto a sua aplicação e utilização. Tá? Os princípios a seguir relacionados são aqueles que possuem mais relevância no direito ambiental, mas não esgotam o rol de princípios inerentes ao mencionado ramo do direito. Então, o que nós vamos falar aqui, né, pessoal, são princípios pontuais, certo? São princípios, os principais princípios, digamos assim, da matéria do direito ambiental, certo? Então, não é um rol exaustivo, ou seja, existem outros princípios que são aplicados, tá bom? Então, nós temos o princípio do direito humano fundamental, né? Princípio do ambiente ecologicamente equilibrado, que traz uma ideia de direitos que devem ser protegidos, inclusive contra o próprio Estado. Então, o Estado, embora seja, vamos dizer assim, aquele que resguarda ou que detém a administração do direito ambiental, ele também deve ser limitado na sua atividade, certo? Então, todos têm, e essa é uma questão que a nossa Constituição ela estabelece, né? Todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, e em razão disso nós temos já a concepção do meio ambiente como elemento constitutivo da dignidade da pessoa humana. Né? Decorre do primeiro princípio da Declaração de Estocolmo, né? Os seres humanos constituem o centro das preocupações relacionadas com o desenvolvimento sustentável, têm direito a uma vida saudável e produtiva em harmonia com o meio ambiente. E essa é uma questão importante, né, pessoal? Quando nós falamos em meio ambiente, nós falamos em meio ambiente como se nós estivéssemos fora dessa estrutura, né? Nós falamos em meio ambiente, o que nós pensamos? Florestas, rios, né? Mas nós somos partes do meio ambiente, nós fazemos parte dessa estrutura. E é por isso que preservamos, até porque, como eu sempre brinco nas minhas aulas, quando nós falamos sobre o direito, né? O direito é feito para o ser humano. Né? Então, nós preservamos efetivamente o meio ambiente porque, obviamente, nós, seres humanos, necessitamos disso, porque tenho certeza que se não houvesse, se não fosse em razão disso, nós talvez não daríamos a devida atenção ao tema, mas, evidentemente, é um tema muito caro, né, muito importante, muito relevante, não só para a estrutura jurídica, mas para a existência, efetivamente, da própria humanidade. O princípio da ubiquidade, né, tem uma estrutura da onipresença, né,
as questões ambientais devem ser examinadas em todas as atividades e políticas, né? O exemplo que se tem do princípio da ubiquidade é o artigo 170, inciso 6 da Constituição Federal, que fala, dentro da ordem econômica, sobre observar a defesa do meio ambiente. Então, vejam que, ainda que tenhamos discussões sobre matérias distintas, né, é sempre importante, né, pessoal, nós observarmos que o direito, como estrutura, direito administrativo, direito econômico e financeiro, e assim por diante, são meras formas didáticas, né, de viabilizar o ensino do direito, porque o direito ele é um só. Então, é importante a gente identificar que, quando nós estamos falando lá em ordem econômica, nós não podemos ignorar o meio ambiente ou o direito ambiental, né? Então, na nossa estrutura política e econômica e jurídica, nós conseguimos verificar que existe uma onipresença, existe uma amplitude do direito ambiental, né, dos princípios ambientais nas outras esferas do nosso ordenamento jurídico, né? O princípio da responsabilidade social atribui responsabilidade solidária aos agentes financiadores, que devem avaliar o aspecto social, ambiental dos projetos, exigindo critérios mínimos para a concessão de crédito. Então, pessoal, como eu havia mencionado para vocês, o meio ambiente ele é um bem supraindividual. Então, existe uma responsabilidade social daqueles que estão envolvidos com a temática, né? Então, por exemplo, quando vocês estão diante de atividades como construção, outras atividades que podem impactar, né, o meio ambiente, nós temos que ter a devida responsabilidade, inclusive daqueles que contratam, daqueles que analisam, dos responsáveis técnicos, o próprio Estado, possuem uma responsabilidade social e solidária, então, a todos esses envolvidos no processo, né? Um exemplo que nós podemos ter muito em mente, né? Vocês podem pensar o seguinte, professor, eu, por exemplo, eu sou da Serra, né? E lá na minha localidade tem muito xaxim, não sei se vocês conhecem o xaxim. É uma planta que ela é preservada, ela tem uma proteção. Então, às vezes, as pessoas compram um terreno, por exemplo, e a construtora, né, vem, a área é uma área úmida, conhecido como banhado, né, e tem xaxins, por exemplo. A construtora vem e limpa, né, tira todo o xaxim, tira a terra, aquela área que não poderia ser aterrada, e, notadamente, eu não posso simplesmente alegar que a responsabilidade é única e exclusivamente dessa construtora. Existe uma responsabilidade minha, da construtora, do seu responsável técnico, do município que deveria ter fiscalizado. Então, há uma responsabilidade solidária entre todos aqueles envolvidos naquela atividade. Tá? Então, essa é a concepção da responsabilidade social, né, que leva, então, essa responsabilidade solidária em que todos respondem solidariamente sobre aqueles atos. Obviamente, todos aqueles envolvidos no nexo causal, né? Ou seja, nas condutas interligadas que alcançaram o devido objetivo, o devido fim que pode ter vindo a ser a infração a algum dispositivo ambiental, algum bem jurídico protegido, tá? Até agora tá tranquilo, pessoal? Certinho? Sei que tá um pouco corrido, mas é para a gente poder dar tempo, né, de vocês
Professor, depois a gente pode ter o... Como, Juliano? É o Juliano quem falou? Isso, professor. Depois a gente vai ter acesso ao slide. O material é bem interessante, mas... Os slides, Juliano, a princípio já estão lá no Moodle. Tá? A princípio já estão disponíveis lá para vocês. Tá, depois eu vou tentar lá ver, que é a primeira vez que eu uso esse programa aqui, eu estava acostumado com outro. Ah, tá. Mas a princípio os slides estão disponíveis lá, é que eu não tenho acesso ao Moodle da professora Viviane, tá? Mas ela havia me informado que esses slides são dela, então ela me informou que já estavam lá os slides e um texto também para auxiliá-los. Tá, não, obrigado, professor. Então, tá. Pessoal, seguindo então, diga, Karine. Só uma questão ali, professor, na questão desse princípio da responsabilidade social, né? Isso tem a ver com aquele... Porque quando eu vou fazer alguma coisa que envolve, né, a construção, etc., eu tenho que apresentar um projeto, né, que vai ao encontro da análise de impactos, né, ambientais. É isso? É nessa apresentação desse projeto que daí essa equipe que vai, antes de conceder o crédito, vai verificar se realmente vai ter algum impacto para aprovar ou não é outra coisa? Mais ou menos, tá? Porque o que acontece? Estes atos que tu estás mencionando, eles estão mais relacionados com os princípios da precaução e da prevenção. Prevenção, tá. Uhum. Tá? Por que está certo em parte? Porque as pessoas envolvidas neste processo de viabilização de uma construção vão ter uma responsabilidade solidária sobre o fato. Uhum. Tá? Então, vocês vão pensar o seguinte, né, pessoal? Vocês lembram da barragem lá da Vale, né? Que é Mariana, se eu não me engano, né? Em Mariana, nós tivemos aquele desastre ambiental, e ali envolve, por exemplo, diversas pessoas. Envolvem quem apresentou, quem aprovou o projeto, quem fez o projeto, quem revisou o projeto, quem executou o projeto, quem administrou a barragem. Essas pessoas todas, elas podem ser responsabilizadas, né? Então, existe essa é a ideia da responsabilidade solidária. Todos... eu fiquei com dúvida só na parte final ali. Dá a entender de que essa responsabilidade ela vai ser exposta, né, para quem conceder o crédito somente, mas na verdade não, é um todo, então. Não, é um todo, tá? Essa responsabilidade solidária, ela alcança a todos, mas aqui é um dos exemplos trazidos quanto aos critérios mínimos para a concessão de um crédito ambiental, digamos assim. Né? Ok. Bem, o princípio da função socioambiental da propriedade, tá? Limita o exercício do direito de propriedade ao atendimento da sua função social sob pena de intervenção judicial. Pessoal, aqui nós temos, por exemplo, não é porque eu sou proprietário da área, certo? Que a pura responsabilidade será, eu posso fazer o que eu quiser com esta área, tá? Existe uma função social da área, vocês sabem que existem áreas que são de preservação e, embora tenham sua propriedade privada, né, não é possível há uma restrição do uso dessa propriedade. Tá? Existe, então, uma função socioambiental da própria propriedade, né? É mais ou menos isso, tá, Thaís? Existem áreas, volto a dizer para vocês, eu vou dar um exemplo prático para vocês. Novamente, eu cresci na Serra, embora seja porto-alegrense e moro em Porto Alegre, eu cresci na Serra. Lá onde eu cresci, pega a Mata Atlântica, tá? Então, lá na região nós temos a mata. E tem muitas áreas lá naquela região. A Mata Atlântica é uma área que
possui preservação legal, certo? E, evidentemente, que, em razão dessa circunstância, eu não posso, embora o meu terreno, a minha propriedade, alcance parte dessa área, eu não posso devastá-la. Certo, Thaís? Então, eu preciso ter autorizações para poder praticar alguns atos dentro da minha propriedade. Tá? Então, a propriedade ela tem uma função socioambiental, né? E se eu vier a praticar alguma irregularidade dentro dessa área que é preservada, por exemplo, eu posso sofrer sanções, o Poder Judiciário pode determinar que eu suspenda a atividade, pode me aplicar multa, pode determinar que eu recupere a área e assim por diante. Tá? Então, essa é a ideia, né, da função social, socioambiental, né, da propriedade. Tá? Isso pode se aplicar especificamente a uma espécie seja de uma árvore, seja um próprio rio que cruza a propriedade, assim por diante, existem limitações. Tá? Um outro princípio, né, pessoal, é o desenvolvimento sustentável, né? Então, precisa haver uma harmonização, né, entre a dicotomia crescimento e meio ambiente, né? Então, é preciso que haja um desenvolvimento econômico, desenvolvimento social que envolve economia, indústria e outros fatores sociais, respeitando também a construção e a preservação do meio ambiente. Lembrando que não existe uma economia efetiva sem um meio ambiente válido, né? Isso nós podemos verificar, inclusive, quando países que são detentores de muitos recursos ambientais utilizam de políticas inadequadas para a preservação do meio ambiente e acabam, muitas vezes, sofrendo impacto econômico, né? Em razão dessa concepção, inclusive, de desenvolvimento sustentável. Então, é necessário crescer, para isso é preciso produzir, e qualquer forma de produção gera poluição para o meio ambiente. Então, temos que fazer o crescimento de tal forma que não se comprometa a possibilidade de que as gerações futuras também possam dispor do meio ambiente equilibrado e sadio. Tiago, de certa forma, sim, tá? Vejam bem, nós somos um dos países que mais possuem recursos ambientais, né? Então, nós temos boa parte da floresta amazônica fica no território brasileiro, que é a Amazônia conhecida como o pulmão do mundo. A porcentagem de água doce que o Brasil possui, o lençol, né, freático do Brasil é um lençol enorme. Nós temos bacias gigantes de água doce, né? Então, nós temos muitos recursos ambientais, né? E é por isso que nós sofremos pressão, evidentemente, em razão disso, né? Porque o impacto é tão grande, por isso que nós falamos numa proteção supra-individual, né? Porque os atos praticados num local do mundo influenciam no outro. Vocês recordam que teve a névoa na Inglaterra, que foi uma névoa tóxica que foi gerada e que não foi na Inglaterra que surgiu, né? Se eu não me engano, foi até em razão de Chernobyl ou algo do gênero, não recordo bem agora, não quero passar a informação correta para vocês, mas que levou essa fumaça tóxica, a névoa, né, até a Inglaterra. Teve recentemente
as queimadas que aconteceram no Mato Grosso, se eu não me engano, no Pantanal, que foram vistas aqui em Porto Alegre, né? Então, nós temos este impacto e, por isso, este controle, inclusive social, econômico, que hoje é um movimento global, né? É um movimento global hoje, não podemos negar. Bem, pessoal, o princípio do poluidor-pagador, também conhecido como uma tributação ambiental, né? Nós temos, a exemplo disso, o artigo 225, parágrafo 3º da Constituição Federal e o artigo 14 da Lei 6.938 de 81, tá? Qual é o cunho, então, do poluidor-pagador? Ele possui um cunho preventivo, tá? Incentiva os agentes econômicos a internalizar as externalidades, ou seja, de certa forma, tá, Karine? De certa forma seria a logística reversa, porque nós temos aqui a possibilidade de redução de benefícios, né, beneplácitos, vamos dizer assim, a partir da aplicação desse princípio. E na logística reversa, me parece que sim. Tá? Então, nós acabamos investindo nessa construção de que nós regulamentamos as nossas atividades internas aqui, e temos algumas especificações preventivas quanto a este princípio, tá? Derivado do poluidor-pagador. O repressivo, quando se agir fora dos padrões determinados por lei. Então, quando a lei prevê, ela traz essa concepção, essa distinção de prevenção, em que existem limitações, existem formas de agir, formas de descarte, formas de condução até de determinadas atividades, né? Então, quando ele estiver fora deste plano, desses padrões determinados por lei, existe, então, a responsabilidade civil de reparar o dano e ou indenizar, né? Poluiu, tem que pagar, responsabilidade objetiva, né? E a prioridade de reparação do dano específico, envolvendo uma indenização que envolve a solidariedade, né? Envolve a responsabilidade solidária dos agentes envolvidos. Então, poluidor-pagador é na concepção daqueles que devem agir de uma forma da atividade responsável, de forma preventa, que evite, então, eventuais riscos que, caso alcancem danos, deverão pagar por estes danos, né? E aqui nós temos a concepção tanto da indenização como de eventuais reparações, né? Lembrando que, embora estejam envolvidos com outros princípios, aqueles que causarem eventuais prejuízos reparáveis, além de indenizar, devem reparar. Tá? Seguindo aqui para que vocês possam, depois, com o tempo, ler o material, né? O princípio do usuário pagador, tá? Uma tributação ambiental também. Então, é a cobrança pelo uso do recurso natural. Lembrando, né, pessoal, que os recursos naturais, em tese, eles são do Estado. E quando eu digo Estado, eu digo em seu formato abrangente, né? União, unidades federativas e municípios, tá? Então, por exemplo, o uso de recursos hídricos, por exemplo, possui um custo pelo seu uso, né? Pela utilização dos seus recursos, que devem ser destinados à União, que é a responsável pelos recursos hídricos no país. O uso gratuito causa enriquecimento ilegítimo, onerando a sociedade, né? Por exemplo, vocês imaginem só, eu sei que muitos têm poços artesianos, né? Poços antigos, enfim, que são feitos em residências.
E muitos poços são feitos sem autorização. E qual é a importância de se ter a autorização destes poços, pessoal? Quando se faz uma perfuração de tamanha monta, tá? Vocês podem, primeiro, estar ingerindo uma água contaminada, né? Então, não houve a devida averiguação, não houve análise se aquela água é potável ou não é potável. E segundo, vocês podem estar contaminando um lençol, né? Vocês podem estar contaminando águas internas, né? Então, causando, obviamente, danos. Então, por isso, a necessidade de controle e fiscalização, certo? Deve-se levar em conta o princípio da equidade e só cobrar pelas externalidades e raridade, né? Custo real. Então, a questão toda, quando nós falamos no usuário pagador, em ponto específico, essa cobrança, em regra, pessoal, vai ser exigida de recursos pontuais, né? Ninguém vai taxar o ar, não se preocupem, né? Então, o próprio uso de poços artesianos, por exemplo, o que se paga é a taxa para autorizações e análises, então vocês não passam constantemente pagando por aquela água, né? Mas se for, por exemplo, utilizar recursos hídricos para fins econômicos, para fins de extração para uma atividade, aí sim nós teremos. Então, por isso, se utilizarmos recursos hídricos para geração de energia e assim por diante, nós vamos ter que exigir do usuário, né, que pague pelo uso desses recursos. Tá? Seguindo, então, aqui. Princípio do protetor recebedor, né? Assegura que o agente público ou privado que protege um bem natural em benefício da comunidade deve receber uma compensação financeira como incentivo pelo serviço de proteção ambiental prestado. Incentiva economicamente quem protege uma área, deixando de utilizar seus recursos, estimulando assim a preservação. Pode ser considerado o avesso do princípio usuário-pagador, né? Então, aqui nós temos realmente a concepção de um protetor-recebedor, ou seja, eu não uso e pago, né? Eu preservo e recebo, né? Serve para implementar a justiça econômica, valorizando os serviços ambientais prestados generosamente por uma população ou sociedade, remunerando economicamente essa prestação de serviços. Né? Se tem valor econômico, é justo que receba pelo serviço. O que acontece nesse ponto, tá, Thaís? A ideia aqui é que algumas áreas possuem um certo valor econômico. Então, áreas que detêm recursos que poderiam ser explorados economicamente, mas que são preservados. Tá? Como próprias, talvez, se nós pegarmos aí propriedades que possuem cachoeiras e assim por diante, e na concepção de não exploração e preservação, é possível, isso não é obrigatório, que se reverta algum benefício àquele que preserva a área. Tá? A concepção de praças, Thaís, é algo mais envolvendo uma questão urbanística, tá? E não de proteção ao meio ambiente, porque quando a gente fala em proteção de meio ambiente, a gente não está necessariamente tratando essa parte mais urbanística, né? Aqui quando a gente fala dessas questões de praças, nós estamos falando do embelezamento, do cuidado da praça, dos próprios públicos que nós chamamos, né? Então, nesse caso aqui, são recursos ambientais que se deixa de explorar para preservar a área. Vocês imaginem só uma propriedade que possui uma espécie rara de determinado pássaro
né, que este pássaro se reproduz ali, ele vive ali, existe toda uma preservação dele, e é uma área que poderia ser explorada economicamente para construir uma indústria, enfim, e acaba, então, havendo uma preservação deste local em razão disso, e pode o preservador receber um retorno em razão deste cuidado, deste zelo com esse bem, certo? Então, é o contrário da exploração. Enquanto no outro eu vou exigir o pagamento daquele que usa dos serviços, neste aqui eu vou conceder um benefício que não necessariamente precisa ser pecuniário, né, pagamento, pode ser algum outro tipo de benefício, por não usar. Tá? Então, aqui é um reverso, né, que acontece. E aqui, então, pessoal, nós temos, eu acho que esses são os dois princípios mais bem discutidos dentro do direito ambiental, até que eu tinha uma colega que tinha questionado algo nesse sentido, não lembro agora se foi a Karine, acho que foi, né, Karine? Nós temos aí sim a questão da precaução e da prevenção. Tem um artigo muito bacana, pessoal, que eu vou disponibilizar aqui para vocês pelo chat, que é do professor Gabriel Vedi. Ele é um professor, ele é juiz federal, tá? E ele estuda o meio ambiente. Vou até disponibilizar aqui para vocês direitinho. Você vai carregar. Pois só verifiquem se deu direitinho aí, pessoal, se ingressou. É um texto que traz uma discussão bem interessante sobre a prevenção e a precaução. De qual é o grande ponto? As pessoas falam, e quando falam o princípio da prevenção e precaução, né? Como se fosse um único princípio, né? E não é. Existe uma diferenciação efetiva entre eles, né? Então, o princípio da prevenção é uma obrigação de evitar o dano, né, ambiental, utilizando medidas mitigadoras e preventivas, tá? Busca minimizar impactos. Enquanto o princípio da precaução, não havendo conhecimento suficiente sobre os danos causados pela atividade, evita-se exercê-la. Então, o que acontece, pessoal? Quando nós falamos em princípio da precaução, nós temos uma concepção de cautela. Ou seja, eu não sei o que efetivamente pode ocorrer do uso de determinada atividade. Vocês querem ver um exemplo sobre isso? São a nanotecnologia. Alguém já ouviu falar de nanotecnologia? Sim, não, talvez, cruz credo. Então, a Thaís disse que sim. Já ouvi. Maravilha. Então, as nanotecnologias, pessoal, são mecanismos que são utilizados de tamanho que possuem nanopartículas, né? E que até hoje não se sabe efetivamente quais são os seus devidos impactos, né? Então, dependendo da atividade, muitas atividades não são executadas. Até tem um professor, o Wilson Engelmann, tá? Um professor que estuda muito sobre a nanotecnologia. Quem se interessa sobre esse tema, que é um tema muito interessante, pode procurar material dele, do professor Wilson Engelmann. Ele é professor também do PPG, do Programa de Pós-Graduação da Unicinos, que o professor Gabriel Vedi, que eu passei o texto, também é. Nós não sabemos o impacto que é gerado disso. E muitas vezes algumas atividades acabam sendo obstadas de exercer a sua atividade porque não se sabe o impacto. Então não se assume esse risco.
não se tem a certeza científica sobre os seus impactos. Espera que se eu não me engano, Margot, é assim, tá? Pode ter alguma variação o nome dele, tá? Mas é por aí, tá? Em contrapartida, o princípio da prevenção, ele ocorre quando se sabe que aquela atividade pode causar um dano. Não só pode, como provavelmente irá danificar algo. Ok? Então, eu utilizo do princípio da prevenção, que daí sim, Karine, entram todos aqueles projetos demonstrando o impacto, demonstrando todas as circunstâncias possíveis de serem causadas e o que se pode utilizar para prevenir, evitar ou mitigar todos esses danos. Tá? Então, por exemplo, desmatamento e reflorestamento, né, Karine? Celulose. A indústria que trabalha com celulose, por exemplo, ela vai desmatar. Então, ela precisa ter um projeto preventivo para se verificar o que ela vai desmatar, como ela vai desmatar e qual é a forma de compensar este ato. Certo? Então, são medidas preventivas tomadas para mitigar, reduzir o dano. Então, estes são os pontos específicos entre precaução e prevenção. A precaução, ela está num âmbito, pessoal, não científico, um âmbito de suspeitas, num âmbito de conhecimento, inclusive popular. Olha, eu não sei se essa atividade pode causar dano, não tem nada que verifique efetivamente, mas me parece óbvio que se eu despejar determinado material no solo, o solo vai ser contaminado. Embora não tenha comprovação de que este material contamine o solo, talvez seja caso de, pelo princípio da precaução, nós evitarmos essa atividade, até que tenhamos algo mais seguro. Já a prevenção traz essa definição científica com dados que demonstram realmente o dano, o seu impacto e assim por diante. Tá clara a precaução e a prevenção, pessoal? Maravilha. Vamos seguir, então, aqui. Bem, aqui a professora Viviane muito bem traz alguns pontos de esclarecimento, né? Eu não estou conseguindo só ler o que está em amarelo ali, que é prevenção, eu acho, né? Então, esclarecimento da atividade. Isso, né, Lilian? Tá, obrigado. Tomar medidas que mitiguem a possibilidade de danos ambientais, precaução na dúvida a respeito dos danos que possam ser causados ao meio ambiente, deixa-se de agir. Preservação, né? Usada na Constituição Federal, que é proibição da exploração econômica dos recursos naturais. E são conceitos, né, pessoal, que nós temos, e a conservação é usada, então, na legislação infraconstitucional para permitir a exploração econômica dos recursos naturais de maneira racional e sem desperdício. Etimologicamente, preservar e conservar tem o mesmo sentido, tá? Então, na sua raiz, eles possuem o mesmo sentido. O princípio da participação. O princípio da participação, pessoal, ele relaciona-se ao artigo 9º, incisos 7º, 11 e 12 da Lei 6.938, tá? Entra aqui dentro da discussão do princípio da participação à informação ambiental, né? Então, para que haja a possibilidade de uma participação ativa da sociedade, dos envolvidos, dos interessados, né,
nós precisamos ter a informação ambiental que é conexo ao direito de informação de eventos significativamente danosos ao meio ambiente por parte dos estados, né? Então, a concessão de licenças, audiências públicas e assim por diante, para que se possa discutir, né? Para que se possa abrir a participação aos envolvidos e à comunidade como um todo. Também tem umbilicalmente relacionado à educação ambiental, então a utilização de programas objetivando mudanças de valores, sensibilização, consciência ecológica. Pessoal, quem buscou, quem teve um tempo atrás, né, a gente percebe este impacto da educação ambiental hoje em dia, né? Vejam que os meus pais são de uma geração, por exemplo, que lavavam a louça com a torneira constantemente aberta, certo? E vejam como é importante o envolvimento e a discussão da política pública, do meio ambiente como política pública. Meus pais lavavam, se fosse regar alguma coisa, a mangueira ficava ligada até voltarem ali, mexerem para continuar aguando, né? Minha geração já é diferente. A minha geração já evita deixar a torneira ligada, né? Na escola se ensina, né, pessoal, essa questão do excesso do uso de água no banho e assim por diante. Então, faz parte dessa concepção, dessa sensibilização e conscientização ecológica para fins de participação também. Tá? Nós temos aí, dentro dessa discussão, e aí eu vou deixar essa parte do transversal e interdisciplinar, e formal e informal, para que vocês tratem no texto de vocês que forem ler. Nós temos essa visão de isso não estar vinculado tão somente ao direito, né? Essa concepção de educação ambiental, ela transcende as disciplinas, né? Ela é interdisciplinar, ela envolve economia, ela envolve educação, ela envolve diversas outras áreas que exigem que nós tenhamos consciência, que sejamos conscientizados para que não se jogue um papel na rua, uma lata, né? E isso, inclusive, para viabilizar a participação da sociedade como um todo na preservação e no cuidado do meio ambiente, seja para acompanhamento de algum ato específico de impacto ambiental, seja para o seu dia a dia. Tá? Outros princípios, pessoal. Princípio democrático. Assegura aos cidadãos a possibilidade de participar das políticas públicas ambientais. Na esfera legislativa, nós temos como reflexo o plebiscito e o referendo, que são medidas consultivas, né, à população. Na esfera administrativa, nós temos o direito de petição, o direito ao estudo prévio de impacto ambiental. Então, por exemplo, nós, cidadãos, podemos solicitar nos órgãos responsáveis o estudo prévio de impacto ambiental de determinada obra, né, determinado empreendimento. Nós, cidadãos, temos esse direito, né? E na esfera processual, nós temos aí a ação popular, que é uma ação que é movida, em especial, quando houver risco de lesão ou lesão ao patrimônio público, valores culturais e assim por diante. A ação civil pública, que é uma ação movida pelo Ministério Público para reparação de danos, inclusive já foi reconhecido o direito de outras instituições ingressarem com ação civil pública, como a Defensoria Pública, né, para preservação de determinado bem ambiental ou cultural e assim por diante. E os mandados de segurança individuais e coletivos, né, que também são mecanismos judiciais, né, processuais para
permitir, né, a democratização da discussão sobre o meio ambiente. Tá? Então, em todas as esferas dos poderes, nós temos essa viabilidade de discutir. Eu acrescentaria até aqui, pessoal, as audiências públicas, que em muitos regramentos legislativos, em especial, então, por exemplo, no âmbito de câmaras municipais e até algumas assembleias, algumas exigem para determinados atos a audiência pública, tá? E a audiência pública todos podem participar, podem ir até o local, acompanhar todo o procedimento, embora não seja uma exigência plena, né, em todas as esferas, mas alguns municípios prevêem essa possibilidade, fora a vontade das próprias autoridades em promover a audiência pública, né? Alguns trazem a obrigatoriedade dela. Então, o princípio do equilíbrio, devem ser pesadas todas as implicações de uma intervenção no meio ambiente, adotando-se a solução que melhor concilie um resultado global positivo. Então, aqui, na linha do que nós vínhamos estudando, até mesmo sobre a questão do desenvolvimento social, né? É preciso que o princípio do equilíbrio pondere efetivamente os prós e os contras de determinada atividade no âmbito ambiental, né? Então, até que ponto é possível viabilizar uma atividade, um empreendimento, né? Para que o resultado, o retorno que se tenha de determinado impacto vem em benefício de alguma forma, né? Então, olha, eu posso realizar determinado empreendimento, eu vou talvez desmatar determinada área, mas este empreendimento vai ocupar tantos por cento ou alguma outra forma de impacto econômico vantajoso para a localidade, com o comprometimento desse empreendimento realizar uma recuperação de determinada área ambiental e quase que compensar, né, essa atividade. O princípio do limite, então, a administração deve fixar parâmetros para a emissão de partículas, de ruídos e demais corpos estranhos ao meio ambiente, levando em conta a proteção da vida e do próprio meio ambiente. Tá? Então, o que acontece, pessoal? Existem limitações, e nós chamamos até de créditos, tá? É muito interessante isso, tá? Existe um mercado, pessoal, praticamente de créditos ambientais, tá? O que é este crédito? O crédito, ele funciona assim, o crédito ambiental. Tal empresa tem condições de emitir até tantas partículas, vamos dizer, de determinado agente poluidor, certo? Só que ela não alcança esse limite. Vamos dizer assim, meu limite é 100 e eu produzi 70. Então, eu tenho um crédito ambiental de 30. E muitas vezes essas empresas acabam vendendo esses créditos ambientais para determinado empreendimento com mesma autorização, viabilizar, exceder o limite deles em 30. Tá? Então, existe uma limitação nessa atividade, justamente para preservar, até em termos de impacto, localidade, assim por diante. Inclusive, esse mercado do crédito ambiental também é algo que deve ser observado e cuidado, mas para vocês verem a importância, né, e a restrição que existe quanto a isso. Se houver, tá, se exceder esses créditos, ou esses limites estabelecidos, eu estou utilizando como exemplo esses créditos ambientais, mas se ultrapassar esses limites, haverá o quê? Responsabilização. E a responsabilização pode vir tanto como reparação, indenização, como até mesmo a interdição ou encerramento da atividade. Tá, pessoal? Então, é algo bem severo, a legislação é bem severa quanto a
a extrapolação, né, desses limites estabelecidos. Tá? Dar um exemplo para vocês aqui mais simples, tá? Com o princípio dos limites. Aterros sanitários. Aterros sanitários possuem um limite para realizar o descarte de resíduos, depende do resíduo, quanto que pode receber de resíduos, tudo isso são limitações que são avaliadas dentro do seu impacto ambiental quando do projeto, né? Então, existem limites para o exercício dessa atividade. Bem, pessoal, aqui eu trago para vocês de uma forma, para a gente não precisar ler este slide, e eu peço que vocês leiam posteriormente. Nós temos um princípio na Constituição Federal, uma estrutura dentro do nosso ordenamento jurídico, que traz a vedação ao retrocesso constitucional, né? Então, e que nós levamos em consideração ao retrocesso social, ambiental, ecológico, que quer dizer o seguinte, que medidas, sejam elas atos administrativos, sejam legislações, leis propriamente ditas, atos governamentais e assim por diante, não podem fazer com que nós retrocedamos nos valores constitucionais que nós já alcançamos. Então, pessoal, dentro dessa concepção dos direitos fundamentais, a ideia é evitar que nós venhamos a perder aquilo que já foi conquistado. E no âmbito do direito ambiental e ecológico, né, nós temos que ter em mente que algumas medidas devem ser discutidas, como, por exemplo, se fala muito sobre a bancada ruralista, né, que tem uma grande discussão sobre esses temas, enfim, sobre projetos que visam reduzir, talvez, algumas áreas ambientais ou formas de utilização de recursos ambientais, né? Tudo isso, pessoal, tá? Tudo isso tem que ser analisado dentro de todos os princípios que nós tratamos aqui, e, em especial, quanto à questão do retrocesso. Não quer dizer que nós não possamos vir a utilizar, digamos, algum elemento químico ou algo do gênero em determinada atividade de plantio. Não é isso, mas deve ficar demonstrado dentro desse estudo, dessa discussão, que isso não trará um retrocesso social, ambiental. Então, essa é uma forma, pessoal, de nós, o princípio do não retrocesso constitucional, ele é aplicado em todas as áreas do direito, certo? Seja se eu for discutir lá no direito civil, se eu for discutir no direito penal e assim por diante, a vedação ao retrocesso, ela é um direito fundamental, certo? Nós não podemos voltar, né, a abandonar aquilo que foi conquistado. E o Brasil, tá, bem ou mal, conseguiu, no âmbito de legislações e proteções, inclusive de instituições, alcançar um resultado interessante na preservação do meio ambiente. Nós pecamos muito ainda, isso é indiscutível, mas de maneira formal, nós já avançamos. Então, o que nós discutimos muito hoje, até mesmo, são as atitudes, os atos práticos, né, realizados que acabam prejudicando alguns valores e proteções ambientais que nós temos na nossa Constituição. Augusto. Oi, beleza. Uma pergunta aí. Então, se uma área for considerada por lei municipal, estadual, federal, como de proteção, ou enquadrada num daqueles critérios lá de áreas de proteção, essa legislação não muda mais. Eu não tenho como alterar essa legislação? Não, não é que tu não tenha como alterar.
A gente pode demonstrar, é possível demonstrar que esta mudança não vai realizar um retrocesso. Como, por exemplo, assim, olha, eu estou preservando determinada espécime ali, tá? Em razão disso, porque tem uma preservação em razão disso. Só que essa espécime, por exemplo, deixa de ser uma espécime em risco de extinção. Uhum. Né? Eu posso trabalhar com essas possibilidades, eu posso trabalhar com uma concepção de compensação. Quando a gente fala nessa ideia do retrocesso, a gente fala de uma maneira mais abstrata, tá, Juarez? Então, a gente vai tratar o quê? Por exemplo, a proteção ao meio ambiente. Hoje, nós podemos pensar numa diminuição dessa proteção em termos abstratos, não tanto na concepção concreta ali de uma área que está sendo protegida por determinada atividade. Mas, por exemplo, assim, nós poderíamos reduzir hoje a forma com a qual a gente protege o meio ambiente no Brasil, levando em consideração os atos que nós temos de uma forma geral, né, praticados no meio ambiente? No geral, eu acho que não. Mas eu acho que pontualmente tinha que haver a possibilidade de discutir, né? Pontualmente existe essa possibilidade, tanto é que é possível levar isso à discussão no judiciário, né? É possível, por exemplo, eu discutir no judiciário que essa minha área, uma determinada área, não deve sofrer uma restrição, porque o impacto ambiental que tem ali não vai gerar determinado dano e assim por diante, né? Então, tudo isso é possível analisar no caso concreto. Então, por isso que se vê de uma forma mais abstrata. Por que eu falei até de uma questão de atos? Porque a gente tem, embora nós tenhamos, não adianta eu ter ela formalmente preservada, né, a legislação quanto ao meio ambiente, mas os atos não serem de preservação, né? Então, não adianta eu ter lá dizendo que eu tenho que preservar a Amazônia, mas eu viabilizar ou não fiscalizar, por exemplo, incêndios ou madeireiras clandestinas, né? Então, é nesse ponto que a gente tem que observar. Eu ia trazer um exemplo agora, que até quando tu falaste, tu me provocaste, eu lembrei, mas agora eu esqueci, Jonas, sobre essa questão do meio ambiente. Sim. Tem uma crítica, pessoal, muito interessante sobre o meio ambiente, que é algo que vocês que eu gostaria de levar a vocês para que vocês reflitam. Nós temos um certo problema no Brasil quanto ao meio ambiente, porque nós temos uma estrutura continental, tá? O Brasil é um país continental. Então, o que se critica um pouco hoje em algumas regulamentações em direito ambiental é que nós levamos parametrizações nacionais. E eu não posso, de certa forma, comparar uma legislação ambiental lá no estado do Amazonas para o estado do Rio Grande do Sul, né? Ou eu não posso fazer um parâmetro ambiental igualitário entre Mato Grosso e Rio Grande do Norte. Existem variações e questões diversas. Então, muitos defendem uma ideia de federalização do direito ambiental, né, em que a União ela reduzisse a regulamentação para viabilizar que os estados regulamentassem. Não estou dizendo que eu sou a favor ou contra, tá? Eu estou só trazendo essa crítica para vocês acompanharem comigo, que é algo que se discute, né? Algo que se discute. Ok, pessoal? Professor, eu só queria lhe perguntar sobre as margens dos rios, né? Que as cidades pequenas que passam, né? Os imóveis são construídos, né, em lugares irregulares, né? Isso nunca vai conseguir regularizar, ter documentação, né? Isso, nós temos as áreas que não viabilizam, né? Então, as chamadas áreas verdes, inclusive, né?
Então, isso é muito interessante, até o que o Juliano traz. Nós temos limites de construções em determinadas áreas. Vocês imaginem só, né, pessoal? E essa é a grande discussão que impacta e acaba indignando, vamos dizer assim, boa parcela dos ambientalistas, Juliano. Porque muitas vezes nós temos condomínios de luxo construídos à margem de rios, né? E algumas áreas que tem uma comunidade ribeirinha, que é protegida, a comunidade ribeirinha, que diga-se de passagem, acabam sofrendo despejos e assim por diante, né? Então, realmente... Fica à vontade. Exatamente, né, professor? Exatamente, eu sou perito judicial, né, do ramo imobiliário, né? E a gente ouve muito dos clientes, né, muitas vezes construindo, comprando imóveis em lugares que não são deixado bem claro isso. E depois, numa discussão jurídica, vem isso aí à tona, né? E hoje eu estou fazendo um estágio aqui na prefeitura também na área da execução judicial, né? Execução fiscal. E o pessoal muitas vezes não entende dessa matéria, né? E isso aí vem, né, diretamente, uso campeão, né, toda a parte do direito, né? É uma discussão muito longa, né? Claro. A regulamentação da área você não se tem. A venda é feita no fio do bigode, né? Como diz o outro, porque não tem como trasladar isso, vocês não tem como determinar o registro. São áreas que não possuem nem registro em termos de fração, né? Então, é uma questão bem interessante. Nós tivemos um caso, não lembro agora, pessoal, exatamente quando, mas foi de um condomínio gigantesco em Santa Catarina, eu acho que foi, feita numa praia, que o judiciário acabou decidindo por mandar demolir o empreendimento. Um empreendimento milionário. E o judiciário entendeu, né, de acordo com a questão probatória lá, que foi construído completamente ao arrepio da legislação, né? Então temos essas discussões, essas questões críticas, né? Porque qual é a ideia, né, pessoal? Não sei se talvez nós tenhamos aqui alunos de início da faculdade, então, é importante que nós sempre critiquemos para o bem e para o mal, né? Como a gente fala, quando nós, professores, trazemos algo para vocês, nós não somos senhores da verdade, né? Então, vocês têm a ideia é refletir, que nem eu disse a questão do código, da federalização do Código Ambiental. Não é ser favorável ou contra, é refletir sobre isso e verificar como seria possível a gente resolver uma demanda que está posta, né? Lembrando que o direito é feito para a vida real e não a vida real feita para o direito, né? Então, esse é um ponto importante que a gente tem que levar em consideração. Então, passando adiante aqui, professor Viviane. Diga, Anderson. Não te ouvimos, Anderson. Não sei se tu ligou o microfone aí ou não. Acho que agora vai dar. Peraí, agora aí. Voltei. A internet está meio instável. Ô, professor, eu queria que o senhor explicasse a situação do Ricardo Salles, eu acho. O absurdo, eu vi comentários, né, e alguns movimentos políticos tentando o absurdo da anistia para aquele cara que desmata, né? Não só no caso do Ricardo Salles, mas a gente sabe que é notória a situação da Amazônia, né? Sim. Então, eu queria entender um pouquinho como é que o cara vai lá e desmata, vende a madeira, a ponto de outro país ter que dar pitaço no Brasil, ou 10, 15 países darem pitaço no Brasil, pela situação da madeira, que já vem se arrastando há muito tempo, né? Sim. Existe anistia para um cara que vai lá e manda para fora uma madeira, mesmo sendo a terra dele, né? Ou naquela do contratinho, entre aspas, como a gente vê muitas vezes? Sim. Assim, Anderson, quanto à questão do Salles pontualmente, tá? Eu não saberia te dizer pontualmente, porque eu só vi as notícias, só as manchetes do Salles, então eu não sei efetivamente o que ele está sendo, por que ele está sendo investigado, enfim, tá?
Mas essa concepção da anistia é possível, tá, Anderson? A anistia é um instituto que existe em todas as legislações, isso não é uma vantagem nossa aqui do Brasil, né? Então, assim, todos os ordenamentos jurídicos democratizados possuem a figura da anistia. O problema é que, às vezes, a anistia ela é utilizada para fins pontuais, para fins até mesmo políticos. E poderia ser, né, poderia ser empregado nesse caso. Né? A Thaís perguntou ali o que é anistia, tá, pessoal? A anistia, a grosso modo, tá? A grosso modo, a anistia é um perdão concedido por lei, tá? Quanto a determinados atos praticados. Então, por exemplo, assim, é possível que via legislação eu vá regulamentar determinada atividade e, em razão disso, eu chego à conclusão de que teve essa discussão na criminalização do Caixa 2, tá? Na criminalização do Caixa 2 se teve essa discussão, que havia um movimento querendo regulamentar o crime de Caixa 2 e anistiar todos os fatos ocorridos até a nova alteração, tá? Então, é possível, tá? É possível que aconteça essa anistia, tá, Anderson? Eu só volto a te dizer, eu só não sei realmente quanto ao Salles em si, eu só verifiquei que as manchetes diziam que o escritório dele estaria envolvido em algo do gênero, mas eu não me aprofundei sobre o caso. Mas é evidente, tanto é que está aí, né, que ele tem uma investigação, vai ter talvez um processo, vai se ter evidenciado se houve ou não houve prática criminosa por parte dele na contribuição da extração de madeira, né, ilegal no Brasil. O Brasil tem esse problema, pessoal, até porque é o seguinte, cuidar da Amazônia é algo muito difícil em termos de extensão territorial, né? Então, é evidente que o país, até mesmo para que tenha benefícios, eu volto a dizer a questão da economia, né, que muitas vezes a gente sofre impacto, vê que tem algumas empresas que já se manifestaram e se o Brasil não tomar medidas concretas de preservação ambiental, não vão mais fechar negócios com fornecedores brasileiros. Então, existe uma represália. Mas, professor, isso é um absurdo, mas é o jogo, é assim que funciona. A gente faz isso no dia a dia. Se vocês descobrem, por exemplo, que a pessoa que trabalha na empresa de vocês, ela está praticando alguma coisa contra a empresa e ela depende de alguma coisa de ti, tu vai falar para ela o quê? Olha, enquanto continuar fazendo isso, não vou fazer uma coisa para ti. Então, se nós fazemos isso no dia a dia, o mercado, os estados também vão fazer isso, porque isso é inerente do comportamento social, né? Então, a questão não é só o desmatamento, né? A questão é o que está sendo feito para concretamente evitá-lo, né? Então, essa é uma questão relevante, né? Que a gente precisa e vai ter impacto. Isso aí, certamente, Anderson. E vejam que a gente acaba muitas vezes sendo avisado que está acontecendo determinada situação no território brasileiro com comunicados da NASA. A gente agora, há pouco tempo agora encaminhou o primeiro satélite brasileiro para fora, né? Então, sabe, até, Lúcio, eu concordo contigo, mas é uma questão que a gente fica assim, até que ponto seria ilegítima, né? Porque cada um utiliza as armas que tem, né? Então, essa é uma questão interessante para a gente poder discutir, né? Mas é isso, pessoal. O que eu vou fazer com vocês, gente? Eu acho que nós chegamos aí às 9 horas, né? Eu vou fazer com vocês o seguinte. Pra gente, como a gente tem aí, quantos colegas online aí, vamos ver?
Nós estamos em 50. Tá? Em 1 hora, a gente não vai conseguir fazer as apresentações. Então, eu vou pedir para vocês o seguinte, façam grupos aí de 2, 3 pessoas, pessoal, façam um textinho sobre um dos princípios, escolham um dos princípios para vocês dissertarem, tá bom? E daí vocês entregam para a professora Viviane na aula que vem, pode ser? Vocês daí tem 1 semana aí para vocês trabalharem nesse texto aí, e daí vocês, eu não estou prometendo nota para vocês, tá? Aí vocês chorem uma notinha com ela, aí um pontinho extra. Choro é livre, né, senhor? Sempre. Choro é livre, né? Vocês sabem disso. Façam bem feito o trabalhinho e tentem conquistar um pontinho aí. Eu sou coração mole, né, pessoal? Eu sempre acabo dando ponto para vocês. Pois é, não dá para reclamar não, né, senhor? Então, pessoal, eu agradeço, eu peço desculpas por ter talvez atropelado aqui, mas como a gente teve aí de última hora, infelizmente, essa situação aí de saúde, peço que leiam o texto que a professora Viviane disponibilizou. Para quem não conseguiu, deixa eu ver se eu consigo lançar aqui no grupo. Aqui. Peraí. O texto em PDF, né, prof? O texto para vocês entregarem ou o que está para leitura? Não. Texto para entregar, não estou sabendo se tem, acho que não. Eu só tenho um trabalho. Não, é que assim, ó. Oi. É que assim, ó, eu sei que vocês têm algum trabalho que vocês estão fazendo, algum conteúdo, algo do gênero, né? Mas o trabalho é para ser entregue daqui a um bom tempo. Isso. É que a gente tinha combinado, não sei se tu estava ali quando a gente estava conversando, que a gente faria uma apresentação aqui, os colegas, sobre princípios. Mas então, ao invés de a gente fazer isso, façam um textinho sobre um dos princípios e depois conversem com a professora Viviane. Tá? Tá ótimo. Tá, eu acho que é melhor, porque em 1 hora não vai dar para todo mundo apresentar aqui. Não dá, não, né, prof? A turma também a turma é grande, né? Não dá. É bem grande, bem extensa. Eu vou fazer só o seguinte, deixa eu fazer aqui o seguinte, peraí. Se desse para a gente postar no fórum, né, que nem a gente faz na tua aula. Isso, é que eu não tenho acesso ao Moodle dela. E ela realmente está impossibilitada agora. Deixa eu fazer o seguinte. Mas aí na aula que vem vocês vêm com ela. O importante é aquilo que eu sempre falo para vocês. O importante é vocês aprenderem. Isso. Tudo nem vela depois, né? Não, perfeito. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu pego aqui. E a senhora Vivi tá bem, ou professor? Ela não é grave? Não precisamos nos preocupar. Não, a gente conversou, ela realmente não estava bem, estava até, eu não sei o que efetivamente, né, o que ela tá passando, mas ela não estava muito bem, mas eu acredito que não seja nada muito grave, é só uma indisposição, assim, um pouquinho pesada, que você sabe, a professora Viviane só falta quando realmente é um pouquinho... Então... Deixa eu passar aqui para vocês o seguinte. Aqui. Deixa eu ver se eu consigo largar aqui. Acho que não foi. Não tá dando certo. A Tainá conseguiu aí. Eu estava tentando fazer isso, Tainá. Não, mas viu, pessoal? Não encaminhem por e-mail o texto nem nada, tá? Deixem para conversarem com ela no
no dia da aula, daí eu vou passar para ela aqui o que a gente combinou, e daí ela acerta com você. Só façam o texto, uma dissertaçãozinha de 2 páginas ali, enfim, para vocês mostrarem que estudaram o tema. Tá? Então, a Tainá encaminhou ali os slides e eu disponibilizei agora o texto. Tá bom, pessoal? Tá, prof, obrigada. Tá, imagina, agradeço aí a participação de vocês, tá? E o que precisarem, podem encaminhar e-mail para mim, fiquem à vontade aí. Valeu, senhor. Grande abraço. Tá? Obrigada. Um abraço. Tchau, boa noite. Obrigado, boa noite. Beijo. Obrigado, boa noite.